nós estamos no período que vai começando a cerimônia do confessar olhando para o céu, para o nosso irmão. E antes de nós começarmos a cerimônia, sendo hoje dia 27 de setembro de 2025, em Gênesis 14 tem uma passagem que nos diz a respeito de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? E isto é o que nós precisamos saber. Melquisedeque foi o sumo sacerdote, Cristo em pessoa. Abraão, depois de tendo matado os 4 reis, no seu regresso ele dá uma oferta a Melquisedeque. Melquisedeque, no tempo de Abraão, era Cristo, o sumo sacerdote em pessoa. Então, foi neste período que Deus fez aliança com Abraão. Que neste momento, nesta aliança, foi um período que o mundo já teve completado os 2000 anos. Então, Deus faz aliança com Abraão, que todo aquele que fizer parte para o povo de Deus tem que ser circuncidado. Se não for circuncisado, então este não pode fazer parte do povo de Deus. Então, logo isso está a representar o primeiro renovo do Senhor para o povo de Deus. Então, após o mundo completar os 6.000 anos, no período em que Cristo, o Messias, encarnou para salvar a humanidade, e aí o mundo já teve 4.000 anos. E neste período, Deus faz novamente aliança com João Batista. Faz um pacto com João Batista. É que João Batista, agora, a circuncisão já não é mais válido, agora é o batismo pela imersão nas águas. Então, agora o que é mais válido é o batismo. Então, foi neste período que João Batista, na orientação de Deus, começou a realizar o batismo. Então, vejam, queridos irmãos, que logo aí está a tratar do segundo renovo. Mas neste período nós vemos que quando João Batista começou a batizar, ainda não tinha o Novo Testamento, só tinha o Antigo Testamento. Será que no Antigo Testamento tinha o batismo? Não tinha o batismo. O batismo começou mesmo a partir deste momento que João Batista começou a batizar. Então é ali onde que começou o Novo Testamento. E neste período, esta aliança feita a João Batista, com João Batista, em que o batismo agora é que era válido e a circuncisão não era mais válida. Então, logo estava representando o segundo renovo do Senhor com o povo de Deus. Que aquele que é identificado como povo de Deus só tinha que ser batizado. Agora, o mundo a caminho de 6.000 anos, temos o terceiro renovo. E este terceiro renovo é o confessar olhando para o céu. Deus faz novamente o pacto com o servo do Senhor, Elias Joaná. Que agora o batismo já não é mais válido. Agora é o confessar olhando para o céu. Agora, a pergunta de muitos adventistas perguntam sempre dizendo que onde está escrito que o batismo não é mais válido, agora é o confessar olhando para o céu. Mas agora, se nós vamos ver a mesma pergunta que é feita hoje, seria a mesma pergunta que no tempo de João Batista as pessoas perguntariam. João Batista, onde você tirou o batismo? Se ainda no período não tinha o Novo Testamento, onde você tirou o batismo? Porque João Batista
recebeu a orientação de Deus. Assim como Abraão recebeu a orientação de Deus, que tem que ser circuncisado, e João Batista também recebeu a orientação de Deus, que tem que ser batizado, e agora também o servo de Deus Elias Joaná recebeu também a orientação que agora eu confessar olhando para o céu. Por quê? Devido muitas apostasias das igrejas, que as igrejas caíram por completamente, porque está se cumprindo o período da queda de Babilônia, que são as igrejas que caíram. Essa apostasia causou com que agora o batismo já não é mais válido. Então, logo, isto é o terceiro renovo do Senhor. Esta é a última grande obra a ser realizada na terra. Não virá mais uma outra obra. Não. Só esta é a última obra a ser realizada aqui na terra. Por isso, o batismo foi substituído pelo confessar olhando para o céu. Eu, como Júnior e Bom Sachivinda, creio que Cristo incorporou Elias e Joaná para realizar a sua grande obra dos últimos dias. Louvado seja Deus eternamente. Amém. Foi vantagens para os discípulos que Jesus subiu ao Pai. A humanidade, Jesus não poderia estar em todo lugar, mas despojado da humanidade, e em espírito ele estaria em todo lugar. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Deus é Espírito, importa que seus adoradores... Conforme estão nos vendo aqui, sendo um sábado tão feliz, estamos aqui com esta cerimônia, fazendo esta cerimônia de confessar olhando para o céu do nosso querido irmão Júnior. Todos nós nos alegramos bastante por este dia, que mais um irmão aceitou o quarto anjo. Então, neste momento, com esta grande alegria que nós temos e que nos alegramos todos nós juntos pela decisão do nosso querido irmão, eu passo uma pequena pergunta ao nosso irmão Júnior. Por que irmão Júnior, decidiste fazer parte do quarto anjo? Tomaste a tua decisão para fazer o confessar olhando para o céu. E como é que neste momento te sentes? Muito obrigado pela pergunta que me foi dada. Eu aqui vou poder responder com todo respeito, para dizer que neste momento eu me sinto mesmo alegre e me sinto já salvo. E agradeço a Deus por me ter revelado essas tais verdades por intermédio dos seus servos. E por tal, agradeço também ao meu irmão Júlio, que estamos aqui juntos, o que me fez me unir neste ministério do quarto anjo. São as verdades que ali existem. Muitos entram em confusão a dizer que é uma outra igreja, mas não. Esta é a própria dita igreja remanescente, aquela que está lá escrito em Apocalipse: os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo.
E ainda mais, é o quarto anjo que está em Apocalipse 18, falando diretamente sobre a besta, dando atenção ao povo de Deus. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, porque esta se tornou morada de demônios, águas imundas. E analisando, fui vendo que nas igrejas não há mais nada a não ser confusão. Mas é difícil para você descobrir isto. Só pode ser com discernimento espiritual. Muitos que estão ali e estivemos ali, não foi fácil para descobrir isto. Verdade. E muitos que estão ali não está a ser fácil. Outros julgam a dizer que não, são falsos profetas, mas não é isto. Os falsos profetas também são distinguidos. A mesma Bíblia fala, pelos seus frutos os conhecereis. Mas é que a verdade, temos a verdade eterna e temos a verdade presente. E este momento eu aceitei na verdade presente. No que fala, no que tange sobre a última mensagem de falar diretamente o que é decreto dominical. Então, depois de me ouvir estas mensagens, dadas por irmão Elias Joana, alertando o povo nos últimos dias, então eu fui analisando e eu encontrei que esta é a verdade. Este é o grupo, o tal remanescente que a Bíblia fala. É a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas sim, no sentido de remanescente. Esta é mais um pouco a minha resposta que eu pude dar Muito ao obrigado. irmão que me interrogou. Muito obrigado por isso. Você que ouviu o testemunho do nosso irmão Júnior, então é o momento de você também fazer a sua decisão. É o momento de você parar e pensar e analisar em que lado você está. Você sabe que o mundo inteiro já se dividiu em duas grandes classes. Os adoradores de Deus guardando o Santo Sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Então, por isso, nós agradecemos pela decisão do nosso irmão. Agora ele já é membro do quarto anjo. Então, falta a sua vez. Já vários irmãos que estão se entregando, tomando as suas decisões, Brasil, Angola, Moçambique. E assim, aqui em Angola temos mais o caso do nosso irmão Júnior, que também se entregou. E assim, ainda veremos muitos irmãos a se entregarem ao ministério do quarto anjo. Agradecemos. Muito obrigado. Besta do mar está furiosa e ela é dos Estados Unidos. Ela quer ser leão, mas ela não é leão, não. Ela é o homem do pecado, o filho da perdição. O nome de Leão 14 que a besta adotou. Ela mente em guerra contra o cordeiro. Como o profeta João profetizou. Cristo é o cordeiro e também o verdadeiro leão, que vencerá a besta, este filho da perdição. A besta, ela está furiosa, mas a batalha ela perderá. Porque Cristo incorporado em seu servo, Elias Joana, é o cordeiro e o verdadeiro leão, que vencerá a besta, o representante do dragão. As duas bestas se uniram, Estados Unidos e humanistas. Mas Cristo incorporado bramará como um leão, trazendo a justiça e a salvação para os restantes de Sião.
doce que a besta adotou. É alarme de guerra contra o cordeiro. O profeta João profetizou. Cristo é o cordeiro e também o verdadeiro leão, que vencerá a besta, este filho da perdição. A besta, ela está furiosa, nessa batalha ela perderá, porque em Cristo incorporado em seu servo, Elias Joanão. É o cordeiro e o verdadeiro leão, que vencerá a besta, representante do dragão. As duas bestas se uniram, Estados Unidos e humanistas. Mas Cristo incorporado bramava como um leão, trazendo a justiça e a salvação.